faz a maioria da população, nós diríamos que essa e essa outra pessoa tem problemas com excesso de gordura no corpo. Afinal, está na cara. Mas nossas lentes deixariam passar pessoas como a Fernanda, já que ela não tem uma silhueta típica de alguém gordo. Bom, olhando assim, ela não tem barriga, ela não tem papada. Um corpo desse falar que é gorda, de jeito nenhum, ela não é gorda. E se eu te dissesse que ela tem problemas com obesidade, você acreditaria? Bom, olhando pra foto, eu não acreditaria não, hein? Nossa, sério? Meu Deus, nem parece, né? Pois é, aparentemente está tudo certo com a morena de 34 anos. Mas nesse caso, um velho ditado se faz necessário. As aparências enganam. A obesidade oculta. Como que ela está? Ela está com 36,7% de gordura. De acordo com a idade dela, está acima do ideal. Essa faixa dos 36 entra em que faixa? Entra no sobrepeso. Acima do sobrepeso. Acima do sobrepeso. É um pouquinho acima do sobrepeso. Quer dizer que, assim, acima do sobrepeso é o início já de obesidade. Meu Deus! Você imaginou? Não imaginava. Quer dizer que você se surpreendeu. Tô assustada até. Para não passar reto por pessoas como a Fernanda, é preciso mudar a lente. Trocar o filtro pelo qual enxergamos a obesidade. Ser magro ou gordo não tem a ver com o que está ao alcance dos olhos. É preciso enxergar o que está invisível, o que está oculto. Tudo começa com este senhor, Phil Maffetone. O médico americano é um dos coordenadores de um estudo que reúne dados sobre excesso de peso em 30 países desenvolvidos. O artigo, que acaba de ser publicado na respeitada revista científica Frontiers in Public Health, traz um dado revelador. 8 em cada 10 habitantes das nações envolvidas no levantamento estão com mais gordura no corpo do que deveriam. Para entender o número, vamos atrás do médico pesquisador. Ser uma figura reconhecida mundialmente, a agenda de Phil é bastante disputada. Tentamos contato por e-mail, por telefone. I would like to speak with Dr. Philip, please. E depois de algumas semanas, conseguimos uma entrevista com exclusividade por videoconferência. Ele explica que não há o desejo de tratar as síndromes metabólicas. É preciso tratar o excesso de gordura, porque ele é que causa os problemas. E, segundo ele, há um número muito significativo de pessoas com peso normal que têm excesso de gordura. O excesso de peso está diretamente ligado a doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer. Mais de 2 bilhões de pessoas estão acima do peso em todo o mundo. Por ano, quase 3 milhões de pessoas morrem por causa da obesidade. O estudo feito pelo Dr. Phil acende o alerta para o que ele já trata como pandemia. 76% da população mundial tem excesso de gordura no corpo. The overfat condition is growing year by year and we don't see any end in sight. Vamos a um cálculo rápido. 76% da população mundial representa 5,7 bilhões de pessoas. 2 bilhões têm obesidade ou excesso de peso, ou seja, quase 4 bilhões de pessoas em dia com a balança estão na zona de risco. As pessoas ainda têm esse mito do peso da balança e elas ainda têm a ideia que se eu estiver entrando numa calça 38, eu vou estar bem, vou estar saudável. E muitas vezes isso não é verdade. Flávia é um desses casos. Meu nome é Flávia, tenho 23 anos, peso 59 quilos e tenho 1,58 m de altura.
olhando assim, né, fisicamente tá tudo ok. Então, ninguém fala que eu preciso emagrecer, por exemplo. A opinião de quem vê a estudante é unânime. Você diria que essa moça é magra ou é gorda? É magra. E você? Tá gorda não, tá ótimo. Você diria que ela tem alguma coisa relacionada à obesidade? Nunca. Nunca falaria isso. Ela é magra. 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 A Flávia é a típica representante da obesidade oculta. Corpo magro, peso considerado normal, mas com excesso de gordura espalhada pelo organismo. 30% de você é só gordura. É só gordura, exatamente. 30%, cerca de 18 quilos do corpo dela são de gordura. Pode ser uma pessoa que tenha muita gordura visceral, mas pode ser também uma pessoa que tenha pouca massa muscular e muita gordura, porque quem consome a glicose no sangue é o músculo principalmente. A Flávia sabe muito bem o que a tornou uma falsa magra. Quais são os seus pecados? Aquilo que você não resiste? Olha, lanche, de uma forma geral, pizza, batata frita, arroz, massa, né? São os meus preferidos, assim, com certeza. E basta uma voltinha com a estudante para ver que ela realmente gosta de enfiar o pé na jaca. A escolha de Flávia é um combustível e tanto para o aumento de gordura no corpo. Tá bom? E esse lanche, hein? Maravilhoso. O que ele tem? Olha, tem tudo, né? Tem bacon, presunto, hambúrguer, ovo, mussarela, milho, azeitona, tomate, alface, pão, maionese. Tem tudo mesmo. Tem tudo mesmo. Flávia se esbalda. E depois vai para casa. O que aumenta ainda mais o problema é que, apesar de jovem, ela é bastante sedentária. Quer dizer que exercício para você? Não tá na minha rotina. O máximo de exercício que você faz em casa é brincar com o cachorrinho? No máximo. Passear com ele na esquina e voltar, é o máximo. As consequências das escolhas erradas de Flávia já aparecem nos exames. As taxas de colesterol e triglicérides estão elevadas. Por ser da área da saúde, eu tenho um pouquinho assim de noção que eu posso desenvolver. Já tenho risco, né, de doenças cardiovasculares, né, hipertensão. Eu tenho risco de diabetes, porque ambos os lados da minha família apresentam diabetes. Então eu sei que eu posso desenvolver esse tipo de doença crônica se eu não me cuidar agora. Como identificar a obesidade oculta? Desde que nasceu, Flávia é acompanhada de perto por um grupo de médicos da USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ela faz parte de um estudo que analisa a vida de 6.000 pessoas nascidas em 1990. Essa é a segunda etapa da pesquisa, que teve início em 1978. De tempos em tempos, todos passam por exames de rotina. Entre eles, o que é feito por esta máquina, a BodyPod. Ele dá mais proximamente a massa gorda e a quantidade de água, por exemplo, também dá a massa magra. Isso vai avançar bastante. Isso era já conhecido nos experimentos em animais e agora, de repente, nós estamos podendo fazer nos humanos. O equipamento, que mais parece uma cápsula espacial, simula mesmo uma situação como se a pessoa estivesse no espaço, sem pressão atmosférica, o que possibilita calcular com muita precisão a composição corporal. É com este equipamento que milhares de pessoas descobrem a obesidade oculta. O resultado dele? 28,5%. Tá aqui na tela do computador
a máquina revela que você está com 28,5% de gordura no corpo, o que representa risco. Então tem que melhorar. 29,3%. 29,3%, o que é já um risco moderado. Você esperava esse resultado? Não, de forma alguma. Apesar de que eu não faço atividade física, né? Apesar de ser uma ferramenta eficiente na luta contra o excesso de gordura, há apenas 15 máquinas no Brasil, todas utilizadas para pesquisas científicas em universidades públicas. O principal é usar isso em benefício de construção de políticas públicas, já que um aparelho como esse ainda depende de muito tempo para ser colocado no uso cotidiano, e mostrar que a ciência ela é feita para tentar diminuir a existência da canseira humana. A Body Pod é importada e custa cerca de $80 mil, pouco mais de R$250 mil. Mas calma, tem ferramentas mais baratas e acessíveis, como esse aparelhinho aí, de bioimpedância. Existem vários tipos de bioimpedância. Este bioimpedância, que ele é um bioimpedância de 2 polos, então ele passa a corrente elétrica de um polo ao outro e ele vai dar gordura pela queda de voltagem, então por onde essa corrente elétrica não passar. Com o equipamento, queremos descobrir como está a saúde das pessoas no centro de São Paulo. Foi aqui que a Fernanda, que você conheceu no início da reportagem, descobriu que estava com obesidade oculta. Como é que ela está? Ela está com 36,7% de gordura. De acordo com a idade dela, está acima do ideal. Você já tinha pensado que algum dia você iria ouvir alguém te dizer, olha, você já passou a linha do sobrepeso? Nunca, nem sonhei com esse dia. Não esperava. É um alerta? É um alerta. Alerta que surpreende muita gente. De acordo com a idade dela, o ideal é que ela ficasse em um percentual de gordura de até 25%. Você está com 26% de gordura. A gordura pode estar depositada e escondida em locais específicos embaixo da pele, inclusive nos falsos magros. Mas também pode ficar entre os órgãos. Nesse caso, é chamada de gordura visceral. Você imaginou que você poderia ter uma gordura acima do limite do ideal? Não. Eu não tenho uma alimentação muito regrada devido à correria do dia a dia. Essa gordura, ela acaba prejudicando o funcionamento do pâncreas, causando um mau funcionamento da insulina, fazendo com que o indivíduo fique diabético, aumentando a pressão. Ela se acumula no coração também e pode levar a problemas cardiovasculares com o passar do tempo. A bioimpedância não identifica a gordura visceral, apenas exames mais complexos, que podem ser feitos em consultas com um nutricionista ou endocrinologista. Mas se você ficou com uma pulga atrás da orelha, tem um jeitinho caseiro de descobrir se você precisa ou não se preocupar com a obesidade oculta. Na prática clínica, a forma mais simples e barata ou sem custo algum é você pegar uma fita métrica e fazer a medida da circunferência abdominal no ponto médio entre a última costela e o primeiro osso do quadril. E aí, se o homem tiver mais do que 90 centímetros, há um excesso de gordura. Se a mulher tiver mais que 80 centímetros, há um excesso de gordura. Não tem uma precisão absoluta, mas vale muito como um acompanhamento. A partir de amanhã eu vou começar a academia, vou parar o churrasco, vou parar a cerveja. Vou entrar numa vida fitness. Até hoje, a maneira mais comum de monitorar o peso era o famoso cálculo do IMC, o Índice de Massa Corporal. Basta uma conta simples para saber se está dentro do peso ideal. Digamos que o peso seja 60 quilos, a altura 1,65 m.
O IMC é a divisão do peso pela altura ao quadrado. Nesse caso, o resultado é 22. Quando o resultado está entre 18,5 e 24,9, o peso é normal. Entre 25 e 29,9, há sobrepeso. Acima de 30 é considerado obesidade.